Ueba! Ueba! Fala aí, galerinha, Toque Passa, beleza? Olha, tirei uma mini férias, quase que uma mini folga, mas eu assisti ontem a Copa do Brasil, mais especificamente assisti a dois jogos, assisti a Santos e Atlético Mineiro e também Fluminense e Cruzeiro, ambos pelas oitavas de final da competição, que também teve mais alguns outros jogos, entre eles Corinthians e Flamengo. A gente teve o empate de 0-0 entre Atlético Mineiro e Santos, o jogo aconteceu em Minas, bom resultado ali para o Santos, e eu assisti boa parte, foram dois jogos que aconteceram em uma partida só. Primeiro tempo meio sonolento e depois também no segundo tempo a gente viu o Santos tentar agredir um pouco mais e o Atlético Mineiro também, mas acabou o Santos levando um resultado bom para Vila Belmiro. O time deve jogar com uma vantagem, digamos assim, pelo menos hipotética, na Vila. E o jogo que eu tô aqui para comentar é Fluminense e Cruzeiro, que eu assisti o jogo inteiro, e onde a gente teve dois times com duas propostas completamente diferentes. O Fluminense do Fernando Diniz, como quem já me acompanha aqui há algum tempo, eu falo bastante, é um time que preza muito pelo toque de bola, é um time que tem uma técnica extremamente, digamos assim, prejudicada. São jogadores que realmente estão um nível abaixo técnico, mas que tem uma ideia de futebol interessante e que os jogadores executam. E isso ficou claro no jogo. A posse de bola chegou perto de 70% para o Fluminense, que chutou 20 vezes ao gol, e o Cruzeiro chutou só uma e fez um gol. O Cruzeiro é um time que simplesmente abdica de jogar futebol nessas situações. O Mano Menezes colocou um time em campo sem o Thiago Neves, por exemplo, que provavelmente está com dengue, e aí colocou ali um trio com Pedro Rocha, Fred, Rodriguinho na frente, tinha também ali o Robinho, o Lucas Romero e o Henrique no meio campo. Mas foi um time que simplesmente abdicou de jogar e jogou atrás da linha da bola, quase que na intermediária própria, o tempo inteiro. E claro que com o volume de jogo do Fluminense, pelo menos na presença do campo de ataque, fez com que o time ficasse ainda mais recuado. O Cruzeiro literalmente teve uma chance no jogo inteiro e fez um gol numa falha, mais uma falha da defesa do Fluminense de posicionamento, onde o Gilberto não conseguiu acompanhar o Pedro Rocha e a zaga do Fluminense teve a zaga muito adiantada, a linha muito adiantada, e um chute que podemos discutir até, eu acho que foi defensável. O Rodolfo poderia ter pego a bola, mas o Pedro Rocha estava completamente sozinho. Acho que a falha é muito mais da defesa do que necessariamente do goleiro. E aí ele tem uma chance, uma defesa para fazer e não conseguiu fazer. Acho que a crítica da torcida é justificável. Em outro ponto, gostaria de reforçar o seguinte. Mais uma vez o Fluminense tem uma posse de bola muito presente, digamos assim, o estilo de jogo mais uma vez dando certo do Fernando Diniz, mas fica cada vez mais evidente a falta de jogadores nesse time que consigam principalmente definir as jogadas. O Ganso jogou mais uma vez, mas ele cada vez mais joga longe da área, ele não define as jogadas, ele toca e para, ele não toca e passa, como deveria ser e como principalmente o estilo de jogo do Fluminense pede. Tem dois destaques. Acho que o Gilberto já é um cara que é evidente que ele é o único lateral ali que está o tempo inteiro tentando driblar e partir para cima. Com o Everaldo indo para o Corinthians, o time vai sentir ainda mais isso. Mas uma boa escolha do Diniz é o Alan, que era do Internacional e foi pro time. Ele joga quase que como um terceiro zagueiro em alguns momentos, mas chega bem no ataque, apesar de ter falhado algumas vezes no Campeonato Carioca. Acho que é uma boa escolha do Fernando Diniz. Mas esse ataque do Fluminense mostra que, apesar de ter ido bem no Campeonato Carioca, que é um campeonato de nível baixíssimo, no Campeonato Brasileiro vai sofrer muito. Fica evidente que o jogo contra o Grêmio foi uma exceção, e para quem acompanha esse time já sabe disso. É preciso treinar mais o posicionamento desse ataque e principalmente o posicionamento dessa defesa. Se o Fernando Diniz tem méritos em conseguir colocar, evidenciar a sua ideia de jogo no time, ele precisa começar a se preocupar um pouco mais com a defesa e com as definições. E as definições eu digo até chute a gol mesmo. Óbvio que ele não vai conseguir fazer o gol, mas é preciso ter um pouco mais de definição do passe final. É preciso que isso aconteça. E aí entra o meu comentário sobre os dois jovens que entraram
quase aos 35 minutos do segundo tempo. Marcos Paulo, que fez 2, 3 ótimas jogadas que o time precisa, drible, definição, passe final, chute a gol, ele colocou uma bola na trave. E o João Paulo, que pela segunda vez entrou, depois de fazer isso no Fla-Flu, entrou e fez um gol de extremo oportunismo, coisa que o Ione Gonzalez e o Luciano não têm. É preciso que isso aconteça. O Pedro não jogou, né, devido a uma dor na perna esquerda, e deve desfalcar o time ainda por causa do torneio da seleção olímpica. Então, assim, o Fernando Diniz precisa dar mais espaço para esses jovens e precisa treinar a defesa. A recomposição desse time é muito ruim, o posicionamento de defesa e principalmente as bolas aéreas. Fica ainda aqui esse lembrete. Mas eu acho que é um time que claramente tem boas ideias. O Fernando Diniz coloca as ideias muito bem na cabeça dos jogadores, mas ainda tem muitos problemas, e são problemas de treinamento, tá? É claramente de posicionamento na defesa, e eu acho que de definição e uma parte muito mais técnica no ataque. Pela parte do Cruzeiro, eu acho admirável a coragem e quase que a cara de pau, digamos assim, do Mano Menezes ainda jogar retrancado com um time que tem jogadores como Rodriguinho, Fred, Henrique, o próprio Egídio. É um time muito bom, mas muito bom mesmo, tecnicamente, e que eu acho que fica muito abaixo do que pode render e não merece jogar só isso. É muito, muito pouco. E claro que os 2 títulos da Copa do Brasil dão uma credencial para o Mano Menezes fazer esse tipo de coisa, mas nós precisamos pedir por um futebol melhor. Se o Fernando Diniz, com um elenco tão precário, consegue colocar esse tipo de ideia, por que o Mano Menezes não pode fazer isso? Então, acho que ele é um cara que a gente pode cobrar mais. Filipão é um cara que a gente pode cobrar mais. Já o Carille eu não acho tanto, porque o time do Corinthians não é tão bom assim. Mas enfim, fica meu comentário aqui da rodada da Copa do Brasil. E amanhã tem convocação de seleção brasileira. Vamos falar sobre isso. Será que o Neymar merece ser convocado depois da agressão que ele teve ao torcedor do PSG? Se merece ou não, é muito provável que ele estará lá na lista. Mas vamos falar sobre isso amanhã. Deixa aí seus comentários sobre a Copa do Brasil. O que você achou dos jogos da rodada. E hoje tem ainda o Fortaleza entrando em campo, Paysandu, São Paulo, enfim. Vamos comentar também sobre isso. Grande abraço. Valeu!